Olá, está no ar o Aliança da Soja. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente em mais um programa que toda semana traz um assunto diferente sobre a cadeia produtiva da soja. Acompanhe os destaques de hoje. Os percevejos estão entre as principais pragas na soja. Como controlar? Saiba também os principais danos causados pelo inseto na pré-colheita e conheça as principais espécies do percevejo da soja no Brasil. E ainda, dessecação, importante estratégia no manejo da oleaginosa. Saiba quando optar pelo sistema na sua lavoura. No Brasil, existem várias espécies de percevejo associadas à soja. A praga se alimenta de vagens e grãos e é considerada um problema entomológico da cultura. Conheça as principais espécies encontradas aqui no Brasil. O percevejo marrom, por exemplo, é o mais comum das regiões mais quentes do norte do Paraná e centro-oeste. O percevejo verde, ao contrário, se adapta às regiões mais frias e permanece em atividade o ano todo em regiões com temperaturas mais amenas e pode completar até 6 gerações por ano. Já o percevejo verde, pequeno, completa 3 gerações em soja no período de verão, dispersando após as anileiras, onde completa 1 ou 2 gerações no período de entre-safra da soja. E tem também o percevejo barriga verde. Ele altera os hábitos alimentares e passa de um sugador de sementes a um sugador de tecidos vegetativos. E para dar sequência ao assunto do percevejo associado à cultura da soja, nós convidamos o engenheiro agrônomo da Fundação MS, Luciano Delbem Júnior. Em Mato Grosso do Sul, segundo o boletim da ProSoja do Estado e FamaSul, do mês de janeiro, as regiões do estado têm baixa ou até mesmo ausência de pragas, como o percevejo. Esse é um ponto bem positivo, né, Luciano? Seja bem-vindo. Obrigado, Sara. Sem dúvida, é um ponto extremamente importante, né, no sistema de cultivo aí da soja, tendo em vista que o percevejo, na minha visão, é uma das principais pragas aí da cultura, né, associado com as lagartas. Então, a gente vem desenvolvendo aí um trabalho ao longo dos anos aqui pela Fundação MS de monitoramento de todas as áreas que a gente desenvolve aí os trabalhos. E realmente esse ano a gente tem observado aí uma demora, vamos dizer assim, na entrada aí do percevejo no ciclo da cultura. Luciano, e existem outras espécies de percevejo que podem atacar a soja, mas que não chegam a formar populações que ameaçam, por exemplo, a produtividade e a qualidade das sementes? Sim, sim, a gente tem aí os chamados, os percevejos que são secundários na cultura, né? Então, o Edessa meditabunda, a gente tem até o próprio percevejo barriga verde, que você citou, tá? Ele é uma praga secundária na cultura da soja. Ele vai ser um problema na cultura seguinte, né? Que é o milho safrinha, muito cultivado aqui na nossa região. Luciano, e a gente sabe, né, da importância da amostragem correta dos percevejos na lavoura. Eu te pergunto, qual que é o momento certo para tomar a decisão e evitar esses prejuízos? Não, excelente colocação. Nas minhas palestras e apresentações aqui com os produtores, eu bato sempre em 3 pontos, Sara. A gente tem que entender quem são eles, onde eles estão e quantos são. Então, quem são eles? A correta identificação da praga, onde eles estão, se é ninfa, adulto, normalmente adultos, os percevejos adultos, eles ficam na parte de cima, né? Vamos dizer assim, no dossel superior da cultura, as ninfas na parte mediana da planta, parte inferior. E quantos eles são. Então, em cima disso que a gente traça aí o nosso controle, né? Mais uma vez, ressalto a importância da identificação correta da praga, né? Das amostragens, então, pano de batida, isso é extremamente importante. Em termos de nível de controle, né? O que a gente trabalha na prática é em torno de meio a 1 percevejo por batida de pano, tá? Isso de média, né? A Embrapa traz alguns trabalhos aí para lavoura de produção, né? Vamos dizer assim, 2 percevejos, mas a gente sabe que por questões logísticas, questões de eficiência de produto, então a gente consegue reduzir, né, esse nível de controle e ter uma eficiência melhor aí por parte dos inseticidas que a gente aplica. Luciano, e a Fundação MS, ela dá esse suporte para os produtores, né? Sem sombra de dúvida, Sara. Essa é a nossa principal missão aqui, né, no estado e a nível de Brasil também, tá? Então, a gente desenvolve inúmeros trabalhos aí com percevejo, tá? É a principal praga aí, conforme falei, né? Então, a gente tem trabalhos quantificando perdas de produção. Então, quando você tem uma lavoura infestada e muitas vezes o agricultor ele não está ali no dia a dia, não está batendo pano, né? Muitas vezes o seu funcionário ele não está fazendo esse serviço de monitoramento.
e acaba perdendo um pouco a mão aí com relação aos percevejos e dificulta muito o controle. Isso pode comprometer a produtividade em torno de 30%, 40%, até 50%. Luciano, também é importante, claro, né, o produtor ficar de olho na lavoura, né, para ver se não tem nada de diferente e buscar uma assistência técnica sempre que precisar. Sem sombra de dúvida. Esse é um ponto fundamental. Ressalto mais uma vez aqui a importância do monitoramento, tá? E é em cima do monitoramento que a gente traça aí todas as estratégias de manejo, né? Então, batida de pano, identificação correta da praga, e aí sim a maior assertividade na escolha, né, do ingrediente ativo, do inseticida que vai ser aplicado, a tecnologia de aplicação, né, a forma de colocar esse produto novo também é extremamente importante. Então, o agrônomo, o técnico tem que ter esse conhecimento, passar essa informação ao produtor para que ele tenha um maior acerto aí no controle dessa praga que é extremamente importante na cultura da soja. Que com certeza esse manejo aí do percevejo é fundamental para evitar a perda de produtividade, que ninguém quer, né? Exatamente, exatamente. Maravilha, Luciano. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Vamos agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta para conversar com o engenheiro agrônomo Alexandre Gazola, que vai falar sobre o melhor período para fazer a dessecação da pré-colheita da soja e dos benefícios dessa prática para o produtor rural. Até já! Estamos de volta e olha só, antes de seguir com o programa, eu quero convidar você para rever esse e outros programas do Aliança da Soja no nosso canal do YouTube. Acesse lá. Hoje existem várias estratégias para aumentar a produção da lavoura e a dessecação da soja é um componente importante, que além de beneficiar a cultura atual, ela traz vantagem para a próxima safra ser implementada. Nós vamos conversar agora com o engenheiro agrônomo Alexandre Gazola. E eu já começo com a pergunta, qual que é o momento ideal para dessecar na pré-colheita e como que o produtor identifica essa necessidade? Seja bem-vindo. Obrigado. O produtor precisa estar sempre ciente que a dessecação ela tem que ser um auxílio ao processo de produção de grãos. Então, a dessecação ela é recomendada hoje na maturidade fisiológica, que é o estágio fisiológico R7.3, momento em que eu tenho grande parte dos grãos ou sementes desligadas da planta, ou seja, é o momento que a planta está fechando o seu ciclo, que eu tenho o máximo peso de grão, que eu não estarei comprometendo com isso a produtividade da lavoura. Então, a recomendação é maturidade fisiológica. Alexandre, a dessecação é um processo complicado, né? E alguns erros podem trazer impactos grandes para a lavoura, é isso mesmo? Com certeza, com certeza. A gente tem uma diversidade muito grande no Brasil de interpretação do momento ideal para a dessecação. A gente tem regiões que dessecam antecipado e tem regiões que dessecam muito antecipado. Esse é o principal ponto. Então, a gente reforça, tem que ser no momento ideal. Dessequei antecipado, eu vou, em vez de encurtar o momento da colheita, eu vou estar prolongando o momento da colheita. Isso a gente visualiza com uma clareza muito grande as regiões que têm a pressão do milho safrinha. Eu desseco 4 dias antes da maturidade fisiológica e a minha colheita acaba se prolongando por 11 dias pós-dessecação. Se o produtor optasse em esperar mais 2 a 3 dias, 4 dias para atingir a maturidade fisiológica, ele teria uma colheita com 3 dias e meio, 4 dias. Então, somando 4 mais 4, eu teria 8 dias, não 11, 12 dias. Essa é a principal diferença. Então, feita a recomendação correta, no estágio fisiológico correto, a minha colheita ela é muito rápida. Menos tempo exposto os grãos pós-dessecação no campo, a chuva, intempéries, e também as sementes que são muito impactadas por uma chuva, por exemplo, a sua qualidade fisiológica. Nesse momento, a gente preconiza justamente onde eu tenho uma grande quantidade dos nódulos senescidos. Aqui a gente está vendo nódulos senescidos, ó, eles já estão em deteriorização. E eu tenho alguns nódulos, ó, que ainda estão verdes, ó, ou clarinhos. É um nódulo que está finalizando o seu ciclo. Aqui praticamente todos já estão senescidos. É isso que a gente busca, ó. Aqui um pouquinho verde. É esse o padrão de planta, ó, aqui também, ó. Então, os nódulos são um grande indicador da maturidade fisiológica. E também um outro indicador é a raiz. Ó. Se a gente quebrar a raiz, ela já está escurecida, ó, já parou a translocação. Então, a planta já está finalizando o ciclo. E
E as vagens, a gente observa que grande parte das vagens já estão prontas, ó. Eu já tenho, ó, se nós pegar essa planta aqui como exemplo, ó, eu ainda tenho folhas, lembrando que no final de ciclo as folhas têm baixa absorção, mas eu tenho a haste ainda para fazer absorção, por isso que a gente tem que trabalhar um grande volume de caldo. Essa área aqui, daqui 24 horas ela vai ser dessecada, então desse momento 24 horas. Então o tempo que eu tenho para as vagens que não estão prontas completarem, ó. A gente tem algumas vagens que estão em processo de complementação, mas a grande maioria já está pronta. Então esse é o padrão de planta que a gente preconiza aí para dessecação. Ou seja, para a gente ter uma condição ainda de absorção, através da haste, através da folha, e também uma condição de máximo enchimento de grão. Isso que a gente preconiza. Muitos produtores me questionam, Alexandre, se eu esperar para esse momento, eu não vou ter muita perda, muito dano por umidade? Não. Por quê? Utilizando o produto recomendado na dosagem certa, com volume de calda superior a 80 litros por hectare, eu vou conseguir colher essa lavoura no 4º para o 5º dia. Uma dessecação antecipada te leva a colheita aqui na região para 10, 11 dias muitas vezes, ficando o produto no campo. Então eu espero um pouco mais e eu colho antes da situação atual da dessecação. Quais que são as principais vantagens da dessecação, tanto para o sojicultor como para o produtor de sementes? Perfeito. Principalmente o planejamento de colheita, a opção de eu conseguir fazer um planejamento de colheita, ou seja, conseguir antecipar. Mas lembrando, antecipar desde que eu aplique no momento correto. Essa seria a principal vantagem, permitir um planejamento de colheita, eu ter menos biomassa para mim trilhar na minha colhedora, isso significa a redução do consumo de combustível. A gente tem dados muito consistentes a nível de Brasil, de redução de até 20% do consumo de combustível na colhedora, uma melhor distribuição da palha pela colhedora, porque ela vai ter menos massa para trilhar, né? Porque ao momento que eu corrigi a maturidade da planta, eu uniformizei a lavoura, eu consigo ter uma melhor trilha, e com isso eu tenho menos palha para distribuir lá atrás da máquina. E essa palha impacta significativamente no plantio da safra subsequente. Muitas regiões é o milho ou o algodão. Outro ponto, eu reduzo a perca de grãos, eu reduzo o dano mecânico associado ao processo de sementes, isso é muito significativo para a manutenção da qualidade dos lotes, dos futuros lotes de sementes, entre outras vantagens, mas em resumo, principalmente reduzir percas na colheita e eu ter uma melhor gestão da colheita, seriam as principais vantagens. E a antecipação por si só, permitindo que o produtor consiga planejar melhor a colheita. Alexandre, para finalizar, é importante também, né, que o produtor fique de olho na previsão do tempo, né, depois que ele opta pela dessecação, porque o excesso de chuva pode inclusive prejudicar o trabalho, é isso mesmo? Com certeza, eu tenho que ficar sempre planejando. Ele escolheu antecipar, não vai deixar a lavoura entrar em maturação natural, ele precisa ficar de olho nas previsões. Porque dessequei e ocorreu uma chuva, principalmente no 2º dia após a dessecação, as perdas podem ser significativas. Isso está muito ligado à região, à umidade relativa, a quantos milímetros ocorreu de precipitação e também a cultivar. A gente sabe que tem cultivares mais resistentes à chuva na pré-colheita e cultivares menos resistentes. Então, todo esse processo deve estar na cabeça do produtor no seu planejamento, mas de maneira geral, a partir do 2º para o 3º dia pós-dessecação, eu já tenho um impacto de perca de grãos. Claro, num volume de chuva superior a 30 milímetros. E precisamos reforçar que a dessecação deve ser conduzida com produtos registrados para essa finalidade no Ministério da Agricultura. E um ponto muito importante que o produtor deve seguir é a tecnologia de aplicação. A gente está com folhas em final de ciclo, planta no final de ciclo, e essa planta tem baixa absorção. E os produtos registrados para essa finalidade são produtos de contato. Então, eu preciso molhar a planta em todo o seu dossel para mim ter uma eficiência na correção, na uniformização da maturidade e na correção da haste verde, que impacta muito no processo de trilha. Alexandre Gazola, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Aliança da Soja. Até mais. Muito obrigado.
E olha só, nessa terça-feira tem reprise às 6h30 da manhã. Aproveite para rever outros assuntos abordados aqui no Aliança da Soja. Deixe o seu comentário e também a sugestão para a gente trazer aqui no programa. Por hoje é só. O Aliança da Soja fica por aqui e volta na próxima segunda-feira.